Você vai se ligar na fase espetacular que tá vivendo o Vasco do Fernando Diniz com o nosso Vivo Fibra em Jogo. Solta aí. Para tudo. Donan! Oi, querido. Nos últimos 11 jogos do Vasco. Só ganha, né? 1-1. Só tem a derrota pro Palmeiras. Só tem um 3-0 no Allianz Parque. Não tem mais nenhuma derrota. Sabe qual é a coincidência? Qual? O jogo que o Barros não jogou. Tem isso? Cuesta não jogou também, não. Cuesta também não. Cuesta também não. São dois caras que chegaram nessa janela de meio do ano que foi muito boa da direção do Pedrinho e qualificaram o time. É o melhor momento do Vasco do Diniz, assim. A gente viu isso recentemente lá de perto, segunda-feira contra o Fluminense. Cara, de verdade, assim, é impressionante a fotografia, né? É significativo e assim, isso aí, cara. Tava com a terceira melhor campanha do retorno, agora o Mirassol, como o Mirassol ganhou, passou. Mas se o Vasco consegue uma vitória amanhã contra o Red Bull Bragantino, E assim, ele passa se a gente tem um Vasco e Ceará ali que o Vasco perde no último segundo, uma cagalhopança generalizada, assim. Não, assim, e se a gente poderia ser ainda melhor. Vou excluir. Eu não sei se os dois ali são. Os dois são da Copa do Brasil, né? Sim, 1-1 Copa do Brasil. Eu vou excluir esses dois jogos aqui. Se a gente for analisar em termos de tabela de classificação, né? Flamengo, muita coisa à frente. Bahia, muita coisa à frente. Cruzeiro, muita coisa à frente. O Fluminense estava alguns pontos à frente. Então, tipo assim, desses jogos, o Vasco ganhou alguns de times que estavam com pontuação de larga à frente. O pessoal falou, agora o Vasco vai dormir lá embaixo. A verdade é essa, porque a expectativa do torcedor, que é, eu vou dizer ressabiado, mas quando 2-2 era de dar merda total. Exatamente. Era ganha do Ceará, porque a sequência agora vai ser uma porrada. Tipo assim, vai ser pedrada, vai ser duro. Quando o Vasco empata com o Ceará, e aí a sequência é Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, o torcedor olhou e falou, caramba, fudeu, né? Fudeu. E aí o Vasco mostra o seu melhor momento da temporada depois disso. Então assim, cara, fantástico. São vários detalhes naquela tabela dos últimos 11 jogos. E é só lembrando, né, que cada detalhe da tabela, cada detalhe do Copa Zona, cada detalhe do jogo merece internet de qualidade. Espetáculo. É a Vivo Fibra em Jogo, aqui no nosso Copa Zona. E é bom pra gente transitar para o amanhã, para esse Red Bull Bragantino e Vasco da Gama, com ele, o nosso quadro Xodó. Dá teu papo, Casimiro. Ixi, Maria. Essa foto me pega muito. Sacanagem, cara. Red Bull e Vasco amanhã, Casimiro Miguel. Já viveu dias piores nesse quadro, hein? Já estive em momentos piores. Já estive numa situação pior aqui. Casimiro, amanhã não vai ter o funk. Exatamente. O Rayan fora. Amanhã o Rayan tá fora. Ele até tinha relatado, né, pra gente ao vivo, né, que ele sentiu uma dorzinha. E o Diniz falou, cara, você só sai do campo morto. E ele saiu, de fato, até no rabecão lá no como é que é o nome daquele? A maca. A maca, que aquilo não é uma maca. Não é uma desculpa, maca. aquilo Não é uma maca. é um caixão Exatamente. aberto, né? É um sarcófago. E aí a gente viu agora que, de fato, ele não tinha condição, estava mal. E é justo que o Vasco poupe o Rayan num jogo como esse. Aí é o seguinte, cara. Aí vamos ver como é que o Vasco vai se comportar sem o Rayan. Se comportou bem, por exemplo, no jogo contra o Bahia. Jogou sem o Rayan nesse jogo. O Verratti? Hã? Deve jogar o Verratti? Naturalmente joga o Verratti. Era um jogo que o torcedor olhava e falava assim, ih, rapaz, o Rayan tá suspenso, não vai jogar contra o Bahia. O que vai acontecer? Aconteceu que o Vasco jogou muito bem novamente. E é uma oportunidade pro Verratti também, né? Se confirmar amanhã, o Verratti titular, né, por essa ausência do Rayan, que foi uma semana que o Verratti, no evento, né, de sorteio da Copa do Brasil, do mando de campo, onde ia terminar, a final e tudo mais, ele dá uma declaração de um cara que é totalmente um cara de grupo, né? Sim. Sem colocar nenhum tipo de ego, de mostrou vaidade. Mostrou uma grandeza foda, que assim. não é normal, assim, né? Não é fácil de você mostrar pra um cara que é simplesmente capitão do time há muito tempo, né? De falar assim, cara, eu tô no banco, o estranho é se eu jogar tantos minutos como eu jogava, assim, Poderia criar um furdunço, poderia criar um ambiente, a gente sabe que isso acontece. Exato, cara. E o jogador, ele tem o direito de querer jogar, ele tem o direito de querer ter minutos. Mas se isso acontecer por parte de um capitão, é uma decepção muito grande, assim. Tipo assim, se isso tivesse acontecido, o Verratti fizesse isso, ia ser muito feio. Ele só reforça como ele é líder, cara. Como esse cara tem que ser valorizado pela torcida do Vasco. O Verratti cansou de salvar o Vasco. O Verratti
foi o líder de uma manutenção do Vasco em Série A. 2 anos. Em 2 anos. Ano passado até o Vasco nem brigou contra o rebaixamento, muito também por conta dele. E ele é um cara que, assim, trabalha muito, se dedica muito, corre uma barbaridade, é importante demais dentro do vestiário. Acho que por conta da liderança dele, o Diniz até deu mais oportunidades do que ele merecia na fase ruim. Só que ele tá aceitando o banco porque ele tá vendo que o melhor para o time e pro estilo de jogo do Diniz, no momento, não é o Verratti titular. E vou te falar, Dona, se... Mas amanhã deve jogar, né? Então, se existir uma circunstância, vamos pegar um cenário do último jogo, por exemplo, Fluminense e Vasco. Se por acaso existe a circunstância, o Vasco precisar de uma abafa, precisar de um... Bota o Verratti em campo, você ganha muito, porque é uma arma muito forte para essa bola alçada. É importante falar o seguinte, o Vasco, ele tá na situação que tá agora, beleza, por causa dos reforços, por causa do Rayan, por causa do Diniz, só que o Vasco não se encontrar numa situação pior por causa do Verratti, porque é importante lembrar que ele continua sendo o artilheiro do Brasil. É o artilheiro do Brasil. E se você for buscar os jogos do Campeonato Brasileiro lá no início, Vasco e Santos, Vasco e Sport, o Verratti estava fazendo gol. O primeiro turno existe, né? Não, mas exatamente. O Vasco foi mal pra caceta no primeiro turno. Foi mal. Só que assim, o Vasco... Seria pior. Exatamente. Então assim, é um cara que foi importante. O torcedor, ele é exagerado, assim. Ou é o melhor do mundo ou é uma merda. Não é bem assim. Eu acho que o Verratti, ele pode ser um cara útil. E o Luiz falou um exemplo. Cara, ele pode ser utilizado no momento de abafa. Ele pode ser utilizado no momento em que o Vasco tem, por exemplo... precisa de uma superioridade na área. Pô, vamos tentar fazer um negócio diferente. E, obviamente, quando você não tem o Rayan, que é uma perda absurda para o Vasco, você precisa que o seu jogador esteja, no mínimo, motivado. Porque se você ficar dando porrada no cara, quando ele tem oportunidade, ele tá mal, é ruim. Então, assim, eu acho que é um jogo que o Vasco tem plenas condições de vencer. Tá confiante? Eu tô confiante. Acho que vai ser um jogo duro. Amanhã, às 18h30. 18h30, horário de Brasília. No horário de Brasília de domingo, popular 6h30 da noite. Assim como, Casimiro Miguel, amanhã que tem simplesmente o Palmeiras e Cruzeiro. É verdade, 8h30. Um peso até maior agora, depois dessa vitória do Fortaleza. Maior ou menor? Do esse foi o spoilerzinho que eu dei antes do intervalo, que assim, fim de jogo, lá no Castelão, o Flamengo perdeu pro Fortaleza. O Fortaleza, gol do Breno Lopes, gol no primeiro tempo. E, impacta a parte de cima da tabela. Casemiro Miguel, tá aí. Vamos já ver os melhores momentos? Quer que eu te ensine a ganhar do Fortaleza? Me fala. Você vai fazer o seguinte, entra no Instagram aí. Procura aí. R. Nossa Senhora. A. Esse lance aí, gente. Y. N. N? Rayan, pode procurar. Manda mensagem pro Rayan, que ele vai te ensinar. E vou te falar, ganha do Fortaleza e ganha com um jogador a menos. Tá aí o Pode ficar tranquilo. Olha o gol do Breno Lopes. Belo gol. Ou não? É belo gol. Tava não, né? É belo gol. A bola seria difícil, né? Quer outro? Breno Lopes é um cara que tá salvando. Pode procurar. D. V. D. Pode falar com o DVD. Que ele também sabe fazer. E, cara, 2-0, que foi? Eu vou te falar, o primeiro tempo, o Fortaleza podia ter saído de campo. Essa aí é o Breno Lopes, uma jogada. Gente, calma aí também. Já fez o gol, porra? O Fortaleza podia ter saído de campo mais do que 1-0 no primeiro tempo. O Flamengo entrou muito mal. Já teremos Gabriel Simões. O pessoal já mandou aqui. Tá na expectativa de ver o Gabriel Simões. Cara, versão Prime, eu juro por tudo que é mais realmente sagrado. Só uma pizza agora. Aqui na minha frente, Gabriel Simões entra ao vivo e eu não quero saber de mais nada. Ele vai estar o Prime Simões hoje entrando aqui depois desse Semblante Fortaleza 1-0. modificado.